Tá, segunda vez porque o primeiro vídeo ficou gigante, a gente começou a falar e não parou mais. Aqui quem fala é o Dini. E a Catarina? Então, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trazer mais dúvidas e não respostas, não certezas, mas reflexões sobre por que o brasileiro, geralmente, no geral, não especificamente, entendeu? No geral, não fala inglês. Todo mundo sabe que muitas vezes, na maioria dos casos, o brasileiro não fala bem inglês. Tem pessoas, tem professores que falam inglês, pessoas que moram fora e falam inglês. Mas tem muita gente que não fala, né? E a gente vai trazer essa reflexão aqui porque a gente acha que uma sociedade que reflete mais e segue menos é uma sociedade mais próspera. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho, que eu vejo, que eu enxergo que brasileiros não falam inglês é por causa da TV dublada, filmes dublados, séries dubladas. O que tu acha disso? Sim, acho que isso retrasa o contacto com a língua inglesa, com os fonemas e complica depois na hora de querer aprender não saber como soam as palavras em inglês, como são os fonemas. E, por exemplo, é o caso também em certos países europeus, também a televisão também funciona assim, dublada, como é o caso de Espanha, e aqui em Portugal não, é maioritariamente legendado. Sim, eu lembro que eu sou jurássico, né? Na infância e adolescência, eu lembro quando eu ia alugar fitas VHS, né? Tu tinha que escolher. Guria de 15 anos, que tu não sabe o que é isso, por causa do DVD. Antigamente tinha que escolher entre uma fita dublada ou legendada. E eu lembro que quando a gente ia, às vezes eu ia com algumas pessoas, né? E queriam sempre filme dublado. Ah, porque tem que ler? Legendado não, em inglês, não tem que ler isso aí. Então cria-se uma cultura de que tu não necessita, eu vou falar pra frente disso, de aprender inglês. Então no final as pessoas viram adultas que não falam inglês. O que tu achas Sim, eu disso? concordo com isso. Que como não tem contacto, não sente necessidade de, logo não vai se interessar por aprender, não vai falar. Sim. Bem, pessoal, o segundo ponto que pensamos sobre isso é sobre a necessidade. Mas o brasileiro, como qualquer pessoa do mundo, tem sim a necessidade de falar inglês. Mas eu digo que o brasileiro não se vê necessitado de aprender inglês. Né? Como assim? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Imagina não, o Brasil é um país gigante, onde é cercado por países que falam espanhol, que é um idioma parecido com o português, e o Oceano Atlântico. Então, muitas as pessoas têm a crença de que não vão precisar falar inglês. Logo, então, não se veem necessitados. Até que aparece, tu mora numa cidade grande, uma cidade turística, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, onde tem muitos turistas que falam inglês, e aí começa a aparecer oferta de empregos para aqueles que falam inglês para poder se comunicar com os turistas. Então, necessidade. Outro caso, um caso meu aqui, né? Eu sou formado em biologia, né? Eu lembro assim que começou o curso eu fui procurando estágio. Aí chegando lá, o orientador, o professor, ele disse pra mim assim: enquanto a gente não arruma as coisas aqui, toma esse artigo aqui e a gente conversa depois. Aí me deu um artigo científico e pessoal, a ciência ela é feita em inglês. E então eu vou ler tudo em inglês, eu falo pra ele que eu não sabia, daí ele me entregou um dicionário, eu meio que tentei ali, mas olha, apesar do inglês científico ser parecido com ser um inglês fácil, porque é só conectivos e tal ali, e os nomes das espécies, no meu caso, em latim, né? Então era mais fácil, mas mesmo assim eu não consegui e eu me vi necessitado. O que tu tens pra... Eu posso dizer que também na minha área de formação também a maioria da informação senti que também é em inglês e há aquela necessidade de aprender, senão não dá para estudar, não dá para seguir em frente. E isso é muito importante. Sim, sim, sim. E eu também, quando fui pra Aveiro, né, que eu fiz lá, tive uma bolsa lá, aí chegando lá, eu via que tinha um monte, uma cidade bem internacional, né, tem universidade e tudo, e tinha um monte de gente, por exemplo, da Polônia, Reino Unido, Itália, França, que falavam apenas inglês, a língua nativa deles, né, e eu tinha necessidade de falar com as pessoas que eram gente boa, né, eram legais, e eu não tinha como falar. E eu comecei a ficar frustrado com isso, né. Aí eu procurei aprender, tem até um vídeo aqui no card, no primeiro comentário fixado, como é que eu aprendi inglês em Aveiro. Olha, se não viu ainda, tá antigão o vídeo. E, e essa frustração, junto que muita gente em Portugal falava que brasileiro não fala inglês, eu comecei a ficar frustrado, com mais raiva disso, e eu usei a raiva pro bem e aprendi a falar inglês. Foi mais ou menos assim. Em vez de ficar reclamando, pessoal, corram atrás. É uma dica aqui do Dini. Então,
E antes de prosseguir, pessoal, like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer, se inscrevam e sino, que sino é muito importante porque eu não tenho mais frequência no canal. Decidi que não vou ter mais frequência no canal. Então quando a gente fizer um vídeo, se tiver o sininho ativado, tu vai saber em primeira mão que tem vídeo novo, tá bem? Continuando, pessoal, interesse. O que tu me fala sobre interesse? Te peguei, né? Que não tava no... Botava ela falar, deixa ela falar. Acho que se a pessoa não tem interesse, não se vai esforçar para aprender uma coisa. Isso, qualquer que seja o conteúdo que ela quer aprender. E no caso das línguas, que é uma coisa difícil de aprender por isso que quer não só ler, entender, mas também a fonética, treinar os fonemas. É como aprender a falar, né? Uma criança que aprende a falar, que aprende a andar. É uma coisa do interior, assim, Sim, é uma coisa que não é só... Não requer só estudar e ler. Não, requer uma prática constante, senão a pessoa vai desaprendendo um pouco o que aprende durante a escola, ou outros cursos até que faça, então tem que haver um grande interesse em se manter a aprender a língua. Sim, e lembrando, pessoal, que o interesse ele é muito parecido com a necessidade, mas é diferente. A necessidade tem a ver com a realidade da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa ela não se via com necessidade de fazer uma coisa, de aprender inglês nesse caso, e aí se viu, emprego, pessoas que eu quero me comunicar. Então ela se viu, vou ser forçada a aprender. O interesse não tem essa ligação com a necessidade. O interesse é assim, seria muito legal se eu soubesse falar essa língua, entendeu? Então tem mais a ver com uma vontade da pessoa, intrínseca, de dentro pra fora. A pessoa tem vontade de aprender, eu vou aprender. Quem sabe hoje com internet, né? Poxa, tem vídeos, tem YouTube, tem a internet, acha PDFs em inglês. Hoje, se a pessoa tá interessada, ela consegue sim. Tem vários sites que dá para fazer exercícios e aprender gratuitamente. Claro que depois há sempre as versões pagas. Olha, tem jogos de videogame também, filmes. Tu tem como tu te testar. É um caminho árduo, não é fácil, mas é recompensador. Sim, porque a pessoa vai poder comunicar com muitas mais pessoas, vai poder ter acesso a muita mais informação, conteúdos dos temas que lhe interessam. Sim. Então, bem, eu não vou dizer pra alguém assim, tu não quer aprender, você não vai aprender. Geralmente a gente faz aquilo que a gente quer, né? Com pressões externas, tipo falta de dinheiro, emprego e coisas assim, ou internas, eu tenho vontade, eu tenho necessidade minha de querer fazer isso aqui, né? Então tem isso também. Então o interesse ele flerta ali com a necessidade, só que não é tão parecido, né? E a TV também, né? Que é a TV não, os filmes, né? Que criou-se uma... Até eu não sei, voltando lá no primeiro tema lá, eu não sei se é o ovo ou a galinha que vem primeiro. Se em algum ponto, até comentem aqui embaixo, vocês sabem disso, né? Porque eu não sei. Se alguma emissora começou a colocar filmes legendados, mas pela baixa audiência foram forçados pela população, assim, pela baixa audiência, botar dublado, ou as TVs sempre colocaram, a TV aberta, sempre colocou filme dublado, dobrado aqui em Portugal, sempre colocou dublado, né? E forçou as pessoas, então, a nunca quererem, criou uma cultura, assim, vamos dizer, né? Nossa, talvez... Aqui, né? Aqui em Portugal é maioritariamente legendado. Então, desde pequeno tu já... Exceto alguns filmes infantis, que são para faixa etária inferior a 6 anos, normalmente são dobrados. Mas, por exemplo, temos noutros casos, noutros países da Europa, que praticamente todo o conteúdo também é dobrado. Como no Espanha. Caso sim, Espanha. E também, dependendo da zona de Espanha que são, os espanhóis têm dificuldade também em Como no Brasil. Falar outras línguas, inglês, e até mesmo por falta de conhecimento dos fonemas. Sim, então isso dá para relacionar com o Brasil, né? O Brasil é um país bem mais pobre que a Espanha, né? E relacionar isso, né? E aqui não, aqui é muito mais perto do Reino Unido, né? A Espanha é bem menor que o Brasil e também tem dificuldade de aprender inglês. Então esse negócio da TV dublada pode ter realmente um maior impacto de as pessoas não saberem inglês, né? Que retrasa o contacto com a parte fonética e também diminui o interesse em aprender. Sim, que a gente consegue assim, tem outros motivos, na verdade, mas os três que a gente pediu, que são a TV dublada, a necessidade e interesse, são os três juntos, na verdade, né? Não é uma coisa isolada da outra. Sim. Uma coisa assim, a necessidade não leva o interesse, que também a TV não traz uma necessidade, caso, tem filme dublado, eu nunca vou precisar. Então é meio que uma coisa que se engloba ao todo, né?
Pessoal, tem algumas coisas que a gente não falou, assim, porque assim, são coisas muito específicas, na verdade. Tem muitos outros motivos que pode ser que as pessoas não queiram falar inglês, né? Um exemplo desses pode ser que tem algumas pessoas que não gostam, tipo, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, esses Yankees aí, esses americanos que acham que são dono do mundo e acham que todo mundo tem que falar o idioma deles. Mas eu acho que é muito pouca pessoa que pensa assim, na verdade. Então, acho que é aquela pessoa mais extremista ali que pensa assim. Sim, isso serão poucas. Acho que esse tipo de pessoas existem em todos os países. Aqui em Portugal também. Aqui, como é um país pequeno e bastante turístico, nos últimos anos cresceu o turismo. É praticamente uma obrigatoriedade saber falar inglês. Sim, é tipo assim, se tu não falar, tu não vai te comunicar e pronto. A fila anda, mais ou menos assim, entendeu? Mas assim, eu acho que é pouca gente. Então é uma coisa que não era pra ser levada em consideração, né? Também tem insegurança das pessoas também, né? Tipo, as pessoas são inseguras, eu tenho vergonha de falar errado e rir de mim, sabe? Mas eu digo uma coisa, se a pessoa é legal, se ela gosta de ti e ela fala outro idioma, ela vai entender que tu não sabe, não vai ficar rindo de ti, entendeu? Então eu já digo assim, se a pessoa ri de ti, já te afasta, porque mesmo se tu falasse, não seria uma boa companhia pra ti. Melhor. Sabe? Então é bom, você já filtra, sabe? Então tem insegurança também. Tem outra coisa que eu tinha na cabeça que a gente ia falar, que eu acho que eu esqueci. Lembrei. Pessoal, eu não acho que seja o ensino do inglês no Brasil, entendeu? Eu não culpo os professores pelos brasileiros não saberem, entendeu? Porque a gente tem inglês desde a quinta série, né? Mas o que acontece, né? Muitas vezes o aluno ele não tem interesse em saber inglês, né? Não tem necessidade por aquelas coisas que a gente já falou, né? Porque isso acontece com outras disciplinas também, né? Como biologia, no caso, geografia, história. Então, talvez se buscasse o interesse, né? Porque é obrigatório os pais matricular as crianças na escola. E as crianças são obrigadas a passar, porque se elas não passar, o professor briga, o pai briga. Então, a obrigatoriedade, ela é boa até um certo ponto, mas depois de um ponto ela não passa. É como a votação no Brasil, as eleições serem obrigatórias. As pessoas votam, mas não pensam em quem votam porque não querem pagar multa, ou porque os outros também estão votando. Então, tipo assim, a obrigação ela leva até um certo ponto, mas depois, a partir dali, as coisas se dissipam, sabe? Então teria que arrumar um jeito dos alunos ter um interesse, uma vontade de aprender inglês, sabe? E não sendo forçados, né? Mas isso é a nossa visão, né? Não tem como... Eu não tô dizendo que isso aqui é certo, talvez eu esteja vendo de uma forma errada. Comenta aqui embaixo se você acha que a gente tá errado em algum ponto que a gente não buscou, né? Porque o interesse aqui desse vídeo é justamente a reflexão, sabe? Acho que se cada uma das pessoas pensarem em pontos diferentes, eu acho que a sociedade como um todo ela fica mais rica, sabe? Do que umas pessoas ficarem em pacotes, seguindo líder, seguindo grupos políticos. Eu acho que isso aí só separa as pessoas e depois as pessoas ficam brigando são pessoas que se gostariam, sabe? Uma pessoa, por exemplo, de esquerda, de direita, de uma nacionalidade da outra, seriam pessoas que iam se dar bem, mas por ser de esquerda e direita já não se dão, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Pessoal, esse vídeo acho que é isso, né? Sim. Não vai ficar muito grande, as pessoas não gostam de ver. Espero que tenham gostado aí. Like, inscrição, sininho. E aí a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Deu 13 minutos e pouco. O que tu acha? Ficou bom.